Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então tá bom. Vamos começar nosso último culto de 2022, né? Chegamos ao final de 2022, sobrevivemos, né? Foi um ano muito especial, foi um ano muito legal. Muita coisa bacana aconteceu, né? E a gente está super feliz com os nossos filhos, com as nossas filhas, né? A gente está super orgulhoso deles e delas. Deixa eu colocar um slide aqui. Isso. Olha essa coisa interessante, né? Nós temos o Adonai, o Adoritim, o Adore, né? E o Adorai. Né? A gente trabalha, todo mundo aqui trabalha com adolescentes aqui. E eu tô achando que tem alguma coisa com AD aqui, né? São os ADs. Assembleia de Deus. Aleluia! É uma Assembleia de Deus, com certeza, né? Olha, foi boa essa, hein? Você tá andando muito com seu chefe, hein? Você tá andando muito com seu chefe. Né? Não foi nada combinado, isso aqui não foi nada reunido e conversado, simplesmente os nomes surgiram. E a curiosidade é que os nomes começam com AD, né? Como Assembleia de Deus. Eu queria aproveitar para agradecer, né? A Sanai está aqui, acho que o seu marido tá trabalhando lá no fundo, né? Mas a Sanai está aqui como a Dori. Não é mãe de adolescente ainda, né? Mas daqui a pouco vai estar chegando. Vai treinando, vai observando e treinando, né? Mas aqui no Adore, né? Você já tem uma boa amostra de quem é esse grupo de adolescentes. A Júlia e o Marcelo também estariam aqui, né, com a gente, mas eles estão com um evento familiar, né, então eles não puderam estar aqui, mas também representam uma liderança de adolescentes, né, a gente está feliz de cada vez poder andar um pouquinho mais juntos, né? Eu acho que ainda não está no ideal, acho que a gente pode andar cada vez mais junto, dá para juntar cada vez mais as nossas ações, né? Mas eu acho que a gente está trilhando um bom caminho, né? Eu queria falar rapidamente, são só 2 ou 3 slides, sobre o Adorai 2023. Estamos terminando 2022, mas nós temos planos já para 2023. Né? Queria dizer para vocês que 2022 nós caminhamos com esses temas aqui. Nós gastamos um tempão com o pessoal do culto aqui de quarta-feira falando sobre identidade, que tem a ver com quem eu sou. Nós falamos sobre adoração, que tem a ver com quem Deus é, né? Porque eu costumo falar para os nossos filhos aqui que a gente só adora aquilo que a gente conhece, né? Então adoração é saber quem Deus é. E a gente falou muito sobre pureza, e pureza eu fiz uma tradução aqui para o pessoal de como nós nos relacionamos. O nosso relacionamento com Deus exige pureza. Se nós não estivermos puros, nós não conseguimos nos relacionar com Ele. E se nós não estamos puros, isso afeta o nosso relacionamento comunitário também, né? Se eu me relacionar com vocês só por interesse, não é puro, né? Então, isso aqui foi a temática do que nós trabalhamos em 2022. Queria mostrar isso aqui para vocês. É o meu último slide, para a gente poder entrar na palavra. Então eu queria dizer para vocês que o tema Identidade, Adoração e Pureza foi a base de 2021 e 2022, vai ser nossa base aqui para trabalhar 2023. Eu queria lembrar a todos que estão aqui que novos adolescentes chegarão na igreja. Um novo pessoal de 11 a 13 anos, principalmente de 11 anos, vão chegar aqui nos cultos de quarta-feira. E os adolescentes vão ser responsáveis por, olha, a noiva chegou. Os adolescentes vão ficar responsáveis por recepcionar esse pessoal mais novo. Vocês são os mais velhos, né? E nós temos que aprender a cuidar dos mais novos. E vão chegar pais que não faziam parte dessa comunidade também. Então nós pais também vamos receber esses novos pais que chegam com seus filhos aqui no culto de adolescentes, tá?
para esses novos adolescentes, eles entram naquilo que eu estou chamando de fase 1, que os nossos filhos já passaram. A maioria do pessoal que está aqui já passou, pelo menos. Que é o batismo. Né? Então tem pessoal aqui dos mais velhos que ainda vão precisar pelo batismo também, mas está ok. Isso não significa atraso aqui. Significa só que a pessoa está aguardando o momento certo para fazer. Né? E amém para isso. Tá? Para os batizados, e aí entra Hélio e Gabi na equação, a gente vai começar a andar mais junto, hein? Porque uma coisa que a gente acredita é que a gente precisa trabalhar agora a transição desse pessoal, né? Transição para a vida adulta, né? Primeiro passo para dentro da vida adulta aí, né? Então a gente falar de honra, né? Vocês fizeram um trabalho exemplar ali no Sim, né? Só que agora a gente vai modelar um negócio aqui para a igreja. Vamos fazer um negócio top aqui, certo? Para os nossos adolescentes também, né? E tem um negócio chamado, aqui 2.1, essa sigla significa Romance à Maneira de Deus, tá? Que é um outro projeto que a gente vai começar a implantar aqui. Nós não sabemos ainda se vai ser o material mesmo ou não, mas o fato é, queremos trazer esse tema para 2023, para trabalhar com os nossos filhos, Fernandos e Kátia. Né? Então, isso aqui são parte aqui do trabalho de 2023 e nós queremos criar uma rede de discipulados. Tá? Para fazer essa rede de discipulados, a gente vai precisar da ajuda de homens e mulheres maduros, tá? Para caminhar com os nossos filhos. Não só pais e mães, mas eu acho que tem jovens na nossa igreja que são capazes de fazer discipulado também. Né? Então, mas a ideia aqui é a gente criar essa rede e a gente estabelecer alguns critérios para que esse trabalho passe a existir. Tá? Então isso tudo a gente vai criar a várias mãos. Tá bom? Tá todo mundo convidado para participar junto disso. Beleza? Aqui vocês devem estar falando, o que é DJs, né? DJs, né? Discípulos de Jesus. Não é disque jockey, não. Isso é coisa do mundo, gente. Aqui não é tipo Assembleia de Deus. Tipo, né? Tipo. Né? Então, não é o nome, mas é só para eu não esquecer o que é, tá? Que pra gente o principal é... Por muitos anos, eu caminhei com alguns adolescentes e jovens em discipulado aqui na igreja. E o pessoal às vezes chegava para mim e falava assim, Ivan, o seu discípulo fez tal coisa. Eu falo assim, bom, primeiro, eu não cuido da vida dele. Ele cuida da vida dele. E segundo, ele não é meu discípulo. Ele é discípulo de Jesus Cristo, assim como eu. A gente caminha junto atrás de Jesus, e é isso. Né? Então essa é a ideia que a gente quer trazer para dentro dos discipulados, que é uma caminhada junto com Jesus. Beleza? Isso aqui é uma visão bem rudimentar do que eu estou enxergando para 2023. Isso daqui é um trabalho, de novo, para se fazer a várias mãos. Tá? Tem coisa para desenvolver. Mas as ideias a gente vai jogar mais para frente, né, pastor? A gente vai ter uma conversa mais detalhada sobre como a gente está pensando em fazer tudo isso daqui. E é isso. Acho que eu posso... Deixa eu ver só se o próximo slide é isso mesmo. Eu não vou passar esse slide. Tá ótimo. Que bom, já temos várias famílias aqui. Queria chamar minha esposa aqui para ela vir sentar aqui na frente conosco. Comigo. Caiu aqui a garrafa. Que a ideia hoje é a gente fazer uma palavra aqui em conjunto, eu e a Ellen e eu, na verdade. Eu tô aqui de coadjuvante, tá? Pessoal que tá sentado aí no fundão, quiser sentar aqui pra frente, não tem problema não, tá? Tem uns lugares aqui. Vai aparecer na câmera. Não sei se tem alguma coisa contra. Vai ser a última palavra, a gente vai falar sobre pureza e a gente vai falar sobre relacionamento também, né? É por isso que nós estamos aqui em casal. Certo? É isso, né? E depois a gente vai comer churrasco junto. Né? A Elô tá assim. Ó. Então tá bom.
Para começar, vamos orar, né? Vamos orar? Então oremos. Senhor, nós queremos te agradecer. É sempre uma alegria muito grande quando a gente se reúne aqui, não só com os adolescentes, mas com os pais, com as mães. É sempre bom lembrar que essa caminhada não é deles sozinhos, mas temos famílias caminhando juntas aqui. E que tua palavra, que o teu amor, que o teu Espírito venha iluminar nosso caminho. Que o teu Espírito venha nos unir cada vez mais como igreja, como irmãos. Que o teu sangue poderoso haja em nossas vidas, para que a gente seja uma comunidade cada vez mais forte e uma comunidade cada vez mais atraente para as pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Eu posso falar em pé. Boa noite, pessoal. Deixa o pessoal chegar, sentar. Deixa eu tirar a máscara, eu vou tirar a máscara. Vocês estão vendo que minha voz está bem bonita, né? Eu testei, tá? Hoje para vir. Eu não é Covid. Diga, Felipe. Como ousa interromper minha esposa? Com todo respeito, eu gostaria de interromper vocês. Os adolescentes, eles planejaram um negocinho para vocês. Eles pediram para eu interromper vocês porque vocês podem me bater. Ah, no Felipe a gente pode. Posso começar? É que eu posso apanhar aqui, o resto não. Eu vou chamar eles aqui. Não. Tu pode esperar. A culpa é do Felipe, pode. Primeiramente eu queria chamar a pessoa que vai testemunhar. Ficar aqui na frente comigo, por favor. Tio Ivan, tia Ellen, Pastor Guto e Nami, a gente fez uma pequena homenagem para vocês, para demonstrar o quanto vocês são importantes para a gente. E cada um aqui vai falar um pouco de momentos e testemunhos que a gente viveu com vocês. Peraí, que eu preciso abrir. Pera. Já vai pensando quem vai ser o segundo, tá? Eu vou ler, tá? Nossa, último culto do ano. Vou ficar com saudades de vir servir, aprender novas coisas, entrar em comunhão com todos. Tio e tia, com vocês eu aprendi e aprendo várias coisas. E tenho orgulho de falar que aprendi com vocês. E também tenho orgulho de falar que vocês são meus líderes. Espero que o Senhor Jesus possa estar abençoando em dobro vocês. E pode ter certeza que a coroa de vocês lá no céu está cheia de diamantes. Vocês são um grande exemplo de pessoa e casal. E eu me inspiro muito em vocês. Obrigada por sempre me ajudarem quando eu mais precisava. Um desses momentos foi o enterro da minha avó. Estava em um momento péssimo, mas o Senhor, tio Ivan, tia Ellen, Pastor Guto e Nami estavam lá. E eu só tenho a agradecer vocês por isso. Pastor e Nami, vocês também me inspiram muito. Saiba que tenho orgulho de chamá-los como meus pastores. Obrigada mais uma vez por tudo que vocês fizeram ou fazem pela gente. Vocês são os melhores líderes e pastores. Obrigada mais uma vez. Assim como vocês estavam aqui por mim, eu estou aqui por vocês. Deus os abençoe. Boa noite a todos. Durante esse ano, ouvimos diversas pregações aqui nos cultos de quarta, que me ajudaram a refletir sobre minha vida, as ações que eu estava tomando e como devia melhorar meu relacionamento com Deus. Graças a esse projeto do tio Ivan e da tia Ellen, junto ao pastor e a Nami, aprendi muito da palavra do Senhor. Comecei a me dedicar a entender mais sobre a Bíblia, e não só aqui na igreja, mas também em casa. Além de que algumas pregações específicas foram pontos fortes para a minha escolha de me batizar. Aqui foi uma das primeiras vezes que eu ouvi e senti a presença de Deus. Não tenho palavras para dizer como isso foi importante para o meu desenvolvimento pessoal. Agradeço muito por terem criado esse ministério e tenho certeza que vou aprender muito nesses cultos ainda. Obrigado pela atenção.
Bom, eu não tenho nenhum texto preparado, vai tudo do coração. Pastor Pastor Guto, Nami, tio Ivan e tia Ellen. Eu estou aqui no cultos de quarta faz pouco tempo, depois do tio Ivan puxar bastante minha orelha para eu vir. Demorei quase um ano inteiro, mas estou aqui e eu tenho certeza que esses 2 meses, 3 meses que eu estou aqui valeram pelo ano inteiro. Tio Ivan é uma fonte de conversa, de apoio. A tia Ellen também, e eu devo muito a ele sobre cada decisão que eu fiz durante esse ano. Pastor Guto e Nami, o primeiro culto que eu vi aqui na Ruínas foi o do Senhor, e eu tenho muita honra de falar que você é meu pastor aqui na igreja. É uma honra muito grande. Boa noite. Eu queria falar um testemunho para tio Ivan e para tia Ellen. Quando eu fiquei sabendo que eu iria participar... Eu já falei no culto, mas... Quando eu fiquei sabendo que eu iria participar do teatro da Semana da Criança, eu fiquei muito feliz. Eu gostaria de abençoar muitas crianças. E... várias coisas ruins aconteceram comigo na escola. Algumas discussões que ocorreram. Mas, com isso, eu comecei a falar com Deus se eu conseguiria abençoar essas crianças. E ele disse que sim. Então, eu falei para a tia Ellen que eu gostaria de participar. Eu falei para a tia Ellen que eu gostaria de participar. Eu também fiquei muito feliz com isso. E com isso, a tia Ellen chamou a gente foi lá na salinha de baixo de reunião dos pastores e estava junto com a tia Marcela. Aí ela falou para mim com tudo o que aconteceu lá na minha escola, que minha mãe tinha contado para ela. Aí, elas oraram por mim. E aí, depois eu saí da sala e me senti muito fortalecida com a presença de Deus ao meu lado. Só um minuto, vou ver minha cola aqui. E depois de algum tempo, a menina que fez tudo isso na minha escola, que virou uma discussão, veio pedir desculpas para mim. Muito obrigada, tia Ellen e tio Ivan. Vocês são um exemplo para mim. Boa noite. Bom, Pastor Guto, Nami e tio Ivan e tia Ellen. Vocês são muito importantes na minha vida. Me ensinaram muito e me deixaram cada vez mais perto de Deus. Agradeço a Ele por ter colocado essas 2 famílias incríveis na minha vida. Obrigado por tudo que vocês fizeram e fazem pela gente. Amamos vocês. Boa noite a todos. Tio Ivan e tia Ellen, como vocês são importantes para mim e acredito que para os outros adolescentes também. Eu lembro de uma vez que eu não estava muito afim de sair de casa para ir no culto de adolescentes. Porém, mesmo assim eu fui. E uau, Deus falou muito através da sua vida, tio Ivan. Foi exatamente o que eu precisava ouvir naquela noite. Você falou sobre confiar em Deus e em tudo que Ele tem preparado para nós. Você e a tia Ellen é um dos canais de Deus para mim. Tio Ivan, desculpa, mas eu gosto muito quando você conta seus podres de jovem. Eu sempre tiro algum ensinamento com isso. Tia Ellen, eu também amo quando você fala das coisas da mente e sentimentos. Eu acho incrível. Obrigada por ter me ajudado com uma dificuldade que eu estava tendo em alguns assuntos. Você me ajudou muito. Sou grata a Deus por isso. Vocês são exemplos para mim. Vejo o quanto vocês são dedicados com tudo o que vocês fazem. Obrigada por fazer parte da minha vida e caminhada espiritual. Amo muito vocês. Pastor Guto, também quero agradecer por aceitar nossas ideias malucas e cuidar de nós adolescentes com carinho. Queremos sempre estar caminhando ao seu lado. Você fez muita falta na Semana da Criança nas outras cidades.
Nami, só de falar com você eu me sinto calma. Você é doce no falar e isso traz paz. Que Deus continue cuidando de você e dos seus sonhos. E que você continue cuidando muito bem do nosso pastor. Amo muito vocês dois. Douglas, muito obrigada também por ser nosso professor da mídia. Aprendi muito e graças a você ainda não quebrei nenhuma câmera. E também quero agradecer a vocês, Jéssica, Felipe, Vitu e Marcel, por estarem ajudando e caminhando junto com a gente. Vocês são bênçãos em minha vida. Que lindinhos. Pegaram a gente de surpresa, viu? Não estávamos esperando. Viu, pastor? Nem a gente não sabia disso aí também não, viu? Olha só, tem caixas. Acho que é sapato, eu acho. Já que todo mundo está interrompendo, né? Também a gente não sabia nada. Eu agradeço, né, as palavras de cada um, mas eu quero honrar este casal aqui, ó, tá? Ivan e Ellen, né? Eu acho que a gente recebeu honra de carona aqui, né? Mas eles aqui carregaram o piano, eles que tiveram a ideia, né? Eles que correram atrás de todas as coisas e acho que a nossa parte foi dar apoio só, né? Foi falar assim, legal, pode fazer. Uma coisa assim, né? E cada ideia que vinha, legal, vamos fazer, né? Então, mas eu quero honrar mesmo, porque o Ivan, a Ellen e a equipe, né, aqui dos adolescentes todos, que realmente fizeram todo o trabalho, né? E a gente fica tão feliz, né? Tão feliz mesmo, né? Depois eu quero convidar vocês a darem uma olhada, pode sair por aquela porta, já foi demolido praticamente ali, tem uma laje que já está no... Só não entrem na construção que tem coisa caindo ainda, tá? Mas assim, tá lá sendo preparado, o construtor está com pressa, né? E eu não estou nada chateado por causa disso, né? Ele ia começar o ano que vem, mas ele falou assim, posso começar já? Eu falei, claro, né? Por isso que tem um tapume ali, ó, não dá para sair mais por ali, né? E já está demolindo. Né? E ele quer fazer o alicerce ainda esse ano, essa semana, né? Então, na primeira semana de janeiro já começar a levantar, né? Então, eu creio que vai ser um espaço muito legal, né? E Deus vai abençoar muito a vida de cada um aí. Amém. Vou falar um pouquinho também. Obrigada, Ellen, Ivan. Muito obrigada, viu? Vocês são muito, muito especiais. Nossa, a gente não sabe como agradecer. Nessa semana, a gente sempre fala, né? Em casa, eu falei, nossa, que bênção que eles são. Né? E tantos dons e talentos sendo usados para o reino de Deus. Né? E ver a Amy crescendo junto. Né? A gente viu a Amy nascer, viu na barriga. Ela está uma adolescente linda hoje. E eu retornei na minha adolescência... Eu não tenho ninguém na minha família que é cristão ainda, né? Não é por falta, mas eles não decidiram ainda. E eu cresci sozinha na igreja. Desde criança eu ia sozinha para a igreja, que era pertinho. Fui lá, batizei sozinha, né? Mas sempre tinha gente cuidando de mim, assim como o tio Ivan e a Ellen. Foram pessoas que fizeram diferença. E como é bom, como é precioso isso, né? E eu sei que o Ivan cuidou muito do nosso filho também, dos nossos, né? Principalmente do Kendi. E ele carrega, assim, palavras do Ivan até hoje, né? Com 23 anos. E eu acho, assim, que... eu acho que foram especiais porque saíram do coração. Eu vejo eles servindo, assim, de coração, né? Algo muito, muito especial. Nossa gratidão, viu? A nossa honra é para vocês. Obrigado. A gente não consegue fazer se não tem uma liderança que acredita junto com a gente, né? E assim, já que é honra, né? Eu queria que o Marcel e a Lilian levantassem. Vocês são presentes de Deus na nossa vida, viu? Muita coisa aconteceu através de vocês. Andréia, Marcela,
Por favor, fica de pé também, Andréia e Marcela. Tiago, Késia. Tiago e Késia, então, Vitu. Felipe Barbosa, né? Douglas, fica de pé aqui para aparecer também, que o pessoal tá te filmando lá também, viu? Começou com talvez tenha começado com a gente, mas se vocês não tivessem acreditado junto com a gente não teria feito a metade, né? Então, amém. Obrigado, viu, pela vida de vocês também. Amém. Não. Eu tô tremendo mais. Gente, não estava nada combinado com ninguém mesmo. Eu creio que veio do coração. Tava falando pro Marcel, assim, como é bom a gente ter uma igreja, né, que nos apoia nesses momentos, né, com pessoas também que também nos ajudam. E o presente que está sendo para nós esse ano é de poder estar envolvido com tudo isso. Então, como família, como pais, né, nós queremos, depois eu quero falar assim em nome dos pais, mas eu creio que o sentimento é verdadeiro. Obrigado, viu, pastor Nami, ou pastora Nami. Gente, eu tô tendo um mini ataque cardíaco aqui, ó. Obrigada, porque como a Nami disse, eu também não nasci num berço cristão, né? Então, adolescentes, eu vim para a igreja sem os meus pais. Mas você que ainda seus pais não vieram ou ainda, né, pode ter certeza que eles vão vir depois, tá? E tem sido um presente, viu, filho? Poder estar com você. Nós não tivemos isso e hoje a gente vê o quanto é gostoso estar com você, ver você, né? E ontem né, que eles ficaram aqui o dia todo, eu falei, meu Deus do céu, né? Mas aí a gente parou para pensar e falou assim, gente, eles estão dentro da igreja, né? Podia estar na rua, mas estão lá. E uma coisa que eu e Marcel também aprendemos e a gente quer mostrar também, né, para os adolescentes, se vocês tiverem a oportunidade de ver, que a gente tem que dar honra a quem merece honra. Então a gente queria convidar o pastor, né, e a Nami para sentar aqui na frente. É uma namoradeira, né? Oxe. Então tem que trazer a namoradeira de lado, né, Lili? Porque tem mais 2 pessoas, não tem? Então, peraí. Ivan e Ellen também podem se assentar. Avisa porque a meia tá furada hoje. Cara, se a unha tá grande, esse é o momento. Esse é o momento. Se a meia tá verde, porque faz uma semana que você está usando, é hora de lavar. E isso para simbolizar assim, muito obrigado, viu, pastor, Nami, Ellen, Ivan, porque a gente acredita que nada disso teria acontecido se não tivesse uma parceria entre igreja, família e pais. É muito interessante que essa questão de lavar os pés remete a algo muito importante. Aquela mulher que lavou os pés de Jesus, ela não derramou um perfume. Ela derramou tudo que ela tinha. Algo que era bem precioso. E nós pais estamos entregando algo muito precioso. Estamos entregando nossos filhos. E as pessoas que têm nos ajudado nesse caminho são vocês. Então nós estamos colocando tudo. Nós não estamos colocando apenas uma parte da nossa vida, nós estamos entregando tudo. A nossa próxima geração está sendo confiada em pessoas de caráter, integridade e que exalam o amor de Cristo. Vocês são tudo isso. Vocês têm colocado e sendo espelho em nossas vidas, porque quando nós olhamos para vocês, nós enxergamos Cristo.
Ainda bem que não é o pé do Vitu. Ainda bem. Imagina. Alguns pais também para auxiliar aqui, né? Andréia, Marcela. Tem algum pai que gostaria de lavar o pé do Ivan? Da tia Ellen? Do Ivan eu vou pegar uma madeira, peraí. Ô Vitu, pega aquele taco com prego que tá lá no fundo. Ácido. Do Ivan merece. Escova de aço. É, pra unha, né, irmão? A unha tá bonita, hein? Vamos. 42? Estenda suas mãos aqui na frente, vamos orar por eles? Pai, em nome de Jesus, nós somos realmente gratos, Pai. Realmente gratos pelo dom da vida, pelo sopro diário que o Senhor tem colocado sobre nós, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, em colocar pessoas, Senhor, que têm nos abençoado, Senhor, com maná que é enviado por Ti através deles. Queremos abençoar, Senhor, a vida dos nossos pastores, a vida dos nossos condutores, Senhor, na fé.
e que eles venham mesmo presenciar, Senhor, obras maiores do que há de vir. Que 2023, Senhor, seja um ano, Senhor, repleto de bênçãos dos céus. Mas eu quero informar, Senhor, a eles que 2022 não acabou ainda. Tem muita coisa para acontecer. Tem muito do sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. E pedimos que o Senhor esteja derramando, Senhor, uma unção poderosa sobre a vida do Ivan e da sua casa, do pastor Guto e da sua casa, e de toda essa liderança dessa igreja que nos acolhe, que nos abraça, que nos ama, Senhor. Realmente queremos colocar diante do teu altar, Senhor, todas essas petições e pedir que o Senhor esteja derramando, Senhor, uma graça superabundante sobre eles. Somos realmente gratos. Todos esses pais aqui, toda essa comunidade de pais, realmente agradecem, Senhor, o teu amor através da vida deles, e pedimos que o Senhor continue falando ao coração deles nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Vai. Som. Por favor. Bom, agora a gente queria orar para abençoar a vida de vocês. Eu vou fazer uma oração e depois a Yasmin. Podem estender suas mãos, por favor, aqui neles. Senhor Jesus, eu quero te entregar a vida do tio Ivan, da tia Ellen, do pastor Guto e da Nami, Paizinho. Obrigada por tudo que eles fazem pela gente, e que o Senhor possa abençoar mais ainda eles, e que o Senhor possa estar iluminando todos os caminhos deles e os livrando de todo mal e perigo, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida e a família deles, e sempre os protegendo. Em nome de Jesus, amém. Paizinho, muito obrigada pela vida do tio Ivan, da tia Ellen, do pastor Guto e da Nami, Pai. Obrigada porque o Senhor tem feito coisas muito grandes na vida deles, e obrigada pela vida deles, Paizinho. Obrigada pelo tio Ivan e pela tia Ellen, obrigada pela disposição dele de cuidar de nós, pais, adolescentes. Obrigada, Pai, pelo carinho do coração deles, Pai. Eu venho te agradecer, Pai. A gente é realmente muito grato por ter o tio Ivan e a tia Ellen, Pai. Sempre dispostos a nos ajudarem. Pai, muito obrigada, Paizinho, pela vida deles. Que o Senhor, Pai, possa estar derramando bênçãos na vida deles, Pai. E que o Senhor, Pai, possa estar cuidando e protegendo o caminho deles, Pai. Que o Senhor possa estar iluminando-os. E muito obrigada, Paizinho, pela vida desse casal tão especial para nós, Pai. Eu também te agradecer, Pai, pela vida do pastor Guto e da Nami, Pai. Muito obrigada pelos líderes que eles são. Obrigada por eles cuidarem da igreja com tanto amor e carinho e ser tão atenciosos com nós adolescentes, Pai. Muito obrigada por eles nos protegerem. E, Pai, muito obrigada porque eles sempre estão presentes e que a gente continue, Pai, uma caminhada com eles. Pai, muito obrigada por esse casal, Pai. E muito obrigada por todos que estão envolvidos no Ministério de Adolescentes, Pai. Muito obrigada pela vida de cada um, Pai. Continue a abençoá-los. E a gente é realmente muito grata ao Senhor, Paizinho. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer também. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero orar e te agradecer. Amém. Bom, tem mais uma.
Bom, oremos. Pai querido Senhor, eu venho aqui mais uma vez agradecer por o momento, pelo culto que estamos tendo, de agradecimento à vida do pastor Guto, da Nami, do tio Ivan, da tia Ellen, Senhor. Estamos aqui reunidos para colocar a vida deles em suas mãos, que o Senhor continue auxiliando eles no seu caminho para ensinar-nos sobre a tua palavra de uma forma que nós conseguimos compreender, que está no nosso dia a dia, Senhor. Nós somos adolescentes, estamos cercados de maldade no mundo afora, na escola, em qualquer lugar que nós vamos, e aqui é um lugar onde nós temos paz e tranquilidade. Aqui com o pessoal a gente encontra os filhos da família em Cristo, Senhor. A gente vê que todos aqui somos uma família grande e unida, Senhor. Eu coloco a vida de cada um em suas mãos e agradeço por tudo que eles têm feito por nós. É isso que eu te peço e principalmente agradeço. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Algum adolescente que está sentado deseja orar também? Acho que pode. Pode? Pode. Liberou. Gente, muito obrigado pelo carinho. Fica segurando. Então. Agradeço. Tô constrangido. Nunca envergonhado. Constrangido. Enquanto vocês lavavam nossos pés, eu queria lembrar uma coisa para vocês. Que vocês assumiram o papel de Jesus Cristo. Se alguém aqui nunca viu Jesus, hoje nós vimos Jesus aqui. Jesus está aqui. Amém? E antes da gente, acho que a nossa palavra vai ser bem curtinha, né? Eu só queria fazer mais um agradecimento. Tá todo mundo agradecendo a gente pelo Ministério de Adolescentes, mas uma coisa foi essencial para que a gente tivesse tomado essa decisão de fazer Ministério de Adolescentes, que é você, viu, minha filha? Você é uma das pessoas mais influentes na minha vida. E por causa de você e Deus, lógico, a gente tem coragem de fazer as coisas que Ele pede para a gente fazer. Obrigado, viu? Seu maior presente da minha vida é você. Eu também nem sei o que fazer, mas estava perguntando, falei, Deus, e agora? O que a gente faz? Obrigada, gente. A gente não esperava mesmo. É constrangedor também, né, que nem Ivan fala, porque a gente faz de coração mesmo, pensando sempre o que é o melhor para vocês. Eu creio que assim é um amor de Deus no nosso coração pelos seus filhos, tá? Adolescentes, saibam que o desejo do nosso coração é mesmo que vocês encontrem a Jesus, né? Então a gente faz tudo que a gente puder, né, para que isso aconteça, né? Então, muito obrigada às vezes a vida de líderes é muito solitária. Quem é líder aqui, né? Temos vários líderes. Muito solitárias, a gente tem que tomar muitas decisões, a gente ouve muita coisa, mas é precioso demais essa igreja e o apoio que a gente tem de vocês, né? Andréia, Marcela, assim, vamos pro lado da ponte, vamos! Né? Elas topam tudo, estão sempre com a gente, muito obrigada, né?
Então, sempre as primeiras, né, que a gente comunica. Aí depois, aí elas vão agregando. Né? Eu falo que a Marcela tem o dom de agregar, né? De chamar as pessoas para trabalhar. Então, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo de coração. E esperamos, né? Acho que o nosso desejo de todo mundo aqui é que a gente veja uma geração diferente. Né? Que os nossos adolescentes aqui, eles possam ser uma geração diferente. Porque tá muito preocupante o que a gente está vendo lá fora, né? Quem trabalha com educação, a gente tem uma ideia do que está acontecendo. E é a minha oração. E eu tenho certeza, gente, vocês vão ser uma geração diferente. Amém? Bom, o nosso propósito hoje aqui, né, era que eu falasse um pouquinho do meu testemunho, da minha vida romântica, como tudo aconteceu. E para começar, eu queria fazer um desafio. E eu queria chamar minha filha para fazer esse desafio. Então, peraí. Você pode vendar. Tá? Tá vendo alguma coisa, Mi? Não? Tá, então tá bom. Então, peraí que eu vou preparar, tá? Ivan, traz aí Mi para perto, por favor. Deixa isso aqui. E Mi é o seguinte, em cima da mesa tem 3 coisas muito boas, tá? Qualquer um dos 3 que você experimentar, você vai gostar e você vai querer mais, tá? Aí você vai ter que escolher qual você quer, tá? Se você quer o número 1, o número 2 ou o número 3, tá bom? Não toca, sem você saber o que é, tá? E sem tocar. Qual você escolhe? O número 3, tá? Só que é o seguinte, tá? Se você quiser o número 3 e depois você quiser o 2 ou 1, eu vou ter que dar uma martelada na sua mão. Tá? E deixa eu te falar uma coisa. Entre os 3, tem um deles que é muito caro, é muito bom, tá? Assim, é um dos melhores do mundo, tá? Considerado o mais caro e os melhores do mundo, tá? Então, você gostaria de tentar descobrir qual é esse? Sim? Tá. E você ainda acha que é o número 3? Tá bom. E o que você está sentindo, Emi? É ruim isso se você escolher sem saber? Um pouco, mas se eu sei que, já que você falou que vai ser bom, você falou que vai ser bom, então, medo não é tanto. Vai ser bom, vai ser bom. Os 3 você vai gostar, tá? Mas tem um deles que é o melhor, tá bom? Se você comer o número 3, tá? E você achar assim, eu acho que esse não é o melhor.
Tem um outro que é melhor. Tá? Você pode escolher outro. Só que eu vou ter que dar uma martelada na sua mão. Tá? Seu pai está indignado aqui. Mas agora, Emi, eu vou te dar uma outra opção. Você pode pedir ajuda para o seu pai. Não? Você acha que o seu pai está vendo, tá? Os 3 chocolates. Você acha que o seu pai dos 3 chocolates, eu já falei que era chocolate, não tinha falado antes. Dos 3 chocolates que está em cima da mesa, você acha que o seu pai sabe qual deles é o melhor e você vai gostar mais? Você confia no seu pai? Você permite que ele escolha qual desses 3 chocolates você merece? Então, aí, ó, seu pai está do seu lado aí, pode pedir para ele. Escolher. O que sobrar vai ficar comigo? Não, você não pode, você já escolheu o seu chocolate. Você não escolhe mais. Tá? Então tá, então o seu pai, você concorda com a escolha do seu pai? Você muda do número 3 para o número 1? Você troca? Então tá bom, então pode tirar a amenda. E aí, seu pai escolheu certo? Sim. É o que você gosta? Sim. Legal. Pode pegar. Era minha, mas eu dou para você, minha filha. A gente vai dividir depois. A gente vai dividir de qualquer jeito. O Ivan escolheu o melhor chocolate, o mais caro para mim. Obrigada, filha. Pode sentar. A gente come junto. Pessoal, vocês têm uma ideia do que a gente falou aqui? Tá? Minha filha, deixa eu falar uma coisa para você. Você é um Lindt. Não? Você é o melhor chocolate e o mais caro, o mais precioso. E o nosso desejo é que a gente escolha um Lindt para você também. Bom? Já viu? Você pode participar da escolha também. Então, assim, isso daqui é uma introdução para a gente falar da nossa vida romântica. Adolescentes, o que vocês querem ser? Ou o que vocês querem, quem vocês querem escolher? Né? O bombom esse bombom sempre sobra em casa. Ninguém quer. Né? E aí? Né? Assim, você quer ser mais uma opção? Aquele que sobra na mão de alguém? Né? Na sua vida amorosa? Ou você acredita que existe um Lindt para você? Né? Ou você acha que você só merece um bombom que ninguém quer? Então, essa é a nossa introdução, porque é isso que Deus tratou na minha vida. Tá? Ivan, quando você quiser, pode me interromper, tá? Então, eu vou contar bem rapidinho, tá? Para a gente comer. A minha história começa quando eu era criança. Vixi. Mas para falar da minha família. Eu nasci num lar cristão. Mas mesmo assim, isso não impediu de eu ter pais que brigavam o tempo todo. Discutiam na nossa frente o tempo todo. E eu, no meu coração, desde criança, eu falava assim, eu não quero ter um casamento igual ao dos meus pais. Há muito pequena, eu já falava isso para mim mesma. E meu pai trabalhava demais. Ele era um homem muito dedicado, muito esforçado. E só que eu não via meu pai. Meu pai era um desconhecido.
E eu fui crescendo assim, sem poder contar com a proteção, né, e com meu pai ajudando nas minhas decisões. Meu pai nunca escolheu um Lindt para mim. Ele nem sabia qual era o meu chocolate preferido, né? E quando eu tinha idade de vocês, uns 14, 15 anos, eu comecei a fazer um discipulado com a Miyako e a Masaki, lá na Igreja da Liberdade. E ela foi a primeira que me falou sobre namorar para casar. Naquela época, eu era adolescente, né, gente? Então, ó. E naquela época não tinha corte, não tinha romance à maneira de Deus, não tinha curso nenhum. E ela já falava isso para mim. E eu falei, nossa, nunca tinha ouvido, achei interessante. E se tomei a decisão, falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E aí, esse namorar para casar foi evoluindo na minha vida, né? E com o passar do tempo, eu falava para Deus assim, não, Deus, eu não quero namorar. Eu não quero que ninguém me peça em namoro. Eu quero ser pedida em casamento. Não quero que ninguém queira tentar nada comigo. Eu quero que alguém queira um compromisso comigo. Isso eu tinha 14 anos. E eu comecei a ter essa decisão. E só que assim, né? Aí eu comecei a procurar na Bíblia. Não tem versículo nenhum, né, pastor, que fala que a gente deve namorar para casar. Não. Mas eu tomei para minha vida um versículo que está lá na Mulher Virtuosa, em Provérbios 31, que fala assim, que fala com relação ao marido, e fala que ela faz o bem a ele todos os dias de sua vida. Né? Não é quando casa que ela faz o bem para ele, que ela começa a fazer o bem para ele. Todos os dias de sua vida. Então eu entendi que eu ia abençoar, né, que eu podia ser fiel ao meu marido quando eu tinha 14 anos. E fiz essa oração para Deus, né, que eu queria só que o meu marido me pedisse em casamento. E os anos se passaram, né? E muitos anos se passaram, né? E, então, assim, ó, que legal. Eu não tinha o apoio do meu pai, mas eu tinha apoio da igreja. Alguém que me ensinou dentro de casa o que era o melhor. E aí eu fui para a faculdade, me formei, e eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava com promoção de eventos esportivos. E eu ficava uns 4 meses por ano fora de casa, viajando nos eventos, né? E aí, o meu sonho era casar com 27 anos. Né? E aí, chegou os 27 e nada, né? E eu trabalhava e eu falava assim para Deus, não, nos meus planos, mas quando eu casar e eu tiver meus filhos, eu quero cuidar dos meus filhos. Aí eu quero parar de trabalhar e eu quero ter esse ministério, ter o privilégio de cuidar, de ter tempo integral para educar os meus filhos. Só que a minha profissão não dava certo com esse sonho de ter uma família e cuidar dos meus filhos, né? E nessa época, eu era líder na igreja, eu era líder na denominação, né? E todo mundo virava para mim e falava assim, você escolhe demais, você é muito exigente, é por isso que você não casa, né? E eu ouvi isso por anos e anos e anos, né? E ninguém se interessava por mim. E o tempo passando, né? Eu já trabalhava, ganhava meu dinheiro, e ninguém queria nem ficar comigo. E aí Deus falava assim, mas você decide então o que você quer. Você quer que alguém tente com você, ou você ainda está esperando? Eu falei, não, Deus, eu estou pagando para ver. Né? E assim, agrada-te do Senhor... O agrada-te do Senhor, sabe? Ele satisfará os desejos do coração. Era um outro lema, né? Tema para mim. E eu falei, não, se é isso que Deus está falando, Deus fala de fidelidade, eu quero pagar para ver que Deus vai fazer isso na minha vida. Vai valer a pena, né, esperar. E eu vi o pessoal da faculdade, depois minhas amigas começaram a casar, né, ter filhos, e eu nada, né?
E eu falei, nossa, Deus, 28 anos e nada. Falei, Deus, eu devo ser muito chata, muito feia, porque eu já tenho 28 e nada, ninguém quer saber de mim, né? E Deus, Ellen, você decide. O que você quer, né? Você já pediu, né? Aquele só um, então você decide. Eu falei, tá bom, não, Deus. Aí eu caí em mim e falei, não, Deus, tá valendo aí da oração. Pode mandar um só, né? E aí eu fui para uma conferência da família lá em Sumaré. E a gente estava numa ministração só de jovens, com Craig Hill. E naquele dia, Deus curou um abuso que eu sofri. E eu chorei demais naquele dia. Eu chorava, chorava, chorava. E aí a Alessandra Nishimura, ela me pegou pela mão, ela falou assim, Ellen, não, vamos lá, que eu vou pedir para o Craig Hill orar por você. E naquele dia o Craig ministrou na minha vida, e aí ele começou a orar, pedindo para que Deus mandasse meu marido. E no final da oração, ele estava afirmando que Deus ia mandar o meu marido e logo. Tá? Gente, 1 ano depois, eu estava na conferência da família com o Ivan. Viu? Com 29 anos. Eu conheci, a gente começou a se conhecer, a orar, mas assim, né? Quando ele chegou na igreja, eu ainda trabalhava com eventos. Então, aí eu entrei na igreja, né? E aí ele estava sentado. Aí eu falei assim, nossa, quem é esse rapaz? Né? De ombros largos, né? E a minha mãe, né? Que a minha mãe já, né? Ela já tinha me contado que o Ivan tinha voltado para a igreja, porque eu conheci o Ivan quando a gente era criança, né? Eu sou mais velha que ele, então ele tinha uns 8 anos, né? Eu tinha 10 anos. Mas aí ele se afastou e voltou depois de muito tempo. E aí minha mãe já tinha me contado, né? Que minha mãe estava procurando alguém para filha de 29 anos, né? Só que aí o Ivan chegou na igreja namorando. Ele tinha namorada, né? Entendeu? E aí entra um outro detalhe que eu não falei para vocês, mas lá nos meus 15 anos, eu comecei a fazer uma lista das coisas que eu queria. A Elô deu uma risada que eu acho que a Elô também tem lista, pelo jeito. E a minha lista tinha um monte de coisa, né? Ser corintiano, não? Ser corintiano estava na minha lista. Usar óculos, não? Mas quando na semana antes de a gente casar, ele começou a usar óculos. Né? Mas, gente, tinha algo na minha lista que era o seguinte, que eu falei, era minha lista eu e Deus, né? Deus, eu estou me guardando até hoje para o meu marido. E eu quero que também seja uma pessoa que esteja se guardando até hoje por mim. E a pessoa aqui, já conheci, já tinha namorada, né? Falei, ixi, não é. Não é ele. Pode tirar, né? Não... E aí, conversa vai, começamos a trabalhar junto em acampamento. Gente, trabalhar em acampamento é uma benção. Tá? E aí, a gente começou, nós nos tornamos amigos, né? Mas ainda não tinha nada. Porque eu sabia que, em primeiro lugar, ele precisava se converter. E eu falava, eu tinha uma oração muito sincera para Deus. Falei assim, sim, Deus, eu já tinha interesse nele, né? Mas eu sabia que, sendo ele meu marido ou não, ele precisava de Jesus. Aí a gente começou, a gente foi num culto, numa igreja coreana, né, com um pastor maluco. E naquele culto eu vi
Deus transformando o meu Lindt. Ah? E eu vi a conversão do Ivan naquele dia. Porque ele gritou. Eu te amo, Jesus! No meio da igreja, gente. Né? Só que assim, e mesmo assim, eu tinha a minha dúvida no meu coração. Mas, e sim? Né? Ele vai ser o sacerdote da minha casa. Ele vai ser meu líder espiritual. Né? Que garantia eu tenho de que ele não vai voltar para a vida que ele tinha antes? Né? E aí eu conversando com a Ariane um dia, a Ariane me falou assim, você tem certeza que ele se arrependeu do que ele já viveu? Eu sim, né? Com Eu Te Amo, Jesus gritando, né? E o esforço que ele estava fazendo para aprender da palavra, né, para mudar de vida, eu falei, não, eu acredito. Aí a Ariane falou assim, Ellen, então, acredita na graça e no perdão de Jesus, né? Porque por isso que Jesus morreu. A minha história é bem resumida, tá? Um dia eu conto ela com mais detalhes, mas ela começou a pensar em se guardar aos 14 anos. Aos 14 anos eu tive a minha primeira namorada. E foi ladeira abaixo. Nunca mais parei de namorar e de ter... A grande verdade é que eu era um menino carente e inseguro. E eu precisava de namoradas para me autoafirmar. Essa era a verdade sobre mim, né? E eu me afastei de Deus por muitos anos. E quando eu voltei para a igreja, eu estava namorando uma pessoa só que eu estava com aquela dúvida. Eu falei assim, será que Deus existe mesmo? Será que Deus... Era uma pergunta que me perseguia. E eu voltei para a igreja para tentar descobrir se Deus existia mesmo ou não. E eu descobri que no meio dessa minha crise, né, espiritual, eu terminei meu namoro, aí comecei a namorar outra pessoa, logo em seguida comecei a namorar outra pessoa dentro da igreja, só que eu percebi o seguinte, o meu namoro na igreja era igual aos meus namoros que eu tinha fora da igreja. Nós fazíamos as mesmas coisas, o mesmo comportamento. E eu perguntei para essa minha ex-namorada, né? Eu falei assim, você não acha que o que a gente está fazendo está errado? Ela assim, como assim errado? Eu falei assim, não, você não acha que é pecado? Ela falou assim para mim, Ivan, o que está na Bíblia aconteceu há muitos anos atrás, não é mais real. A gente vive outros tempos hoje. E eu falei assim para ela, se a Bíblia não é verdadeira hoje, então o que a gente está fazendo na igreja? Aí isso aumentou a minha crise. Eu falei assim, não, eu terminei esse namoro e eu fui para casa chorando e eu fiz uma oração, foi a primeira grande oração que eu fiz na minha vida. E eu nem era convertido ainda, mas eu fiz a seguinte oração, eu falei assim, Deus, eu estou há 25 anos tentando achar uma mulher para a minha vida e eu não sei escolher. Se precisar mais 25 anos para aprender, eu espero. Né? Um ano depois eu conheci a Ellen. Graças a Deus não foi 25, né, Ellen? Já estava esperando muito tempo, né? Então, isso foi minha história até chegar, né, na Ellen. E a minha conversão foi nesse culto de coreanos, né? Era um momento de louvor. E a minha dúvida era a seguinte, estava todo mundo no culto tendo uma experiência com Deus. Tinha gente latindo, tinha gente gritando, tinha gente rolando no chão. Foi bem penteca mesmo. E só eu ali no meio e nada acontecia comigo, né? bem AD, bem AD. E eu comecei a brigar com Deus naquele momento, né? Eu falei assim, Deus, por que o Senhor está tocando em todo mundo aqui e o Senhor não está tocando em mim? Qual é o problema comigo? Isso é injusto, tá todo mundo aqui tendo uma experiência, eu estou buscando o Senhor. E depois de uma meia hora brigando com Deus, eu me toquei do seguinte, eu falei assim, Deus, o Senhor é perfeito. Se eu fosse o Senhor, eu não encostaria em mim. Né? Eu sou sujo,
O Senhor é limpo. O Senhor é santo. Eu sou pecador. É lógico que o Senhor não vai tocar em mim. Eu aceito. Eu aceito. Se são esses os termos, o Senhor não precisa tocar em mim. Eu não mereço ser tocado pelo Senhor. Né? E quando eu fiz essa oração, eu senti uma coisa tão linda no meu coração, mas tão pequenininha. De verdade, eu não sei nem descrever. Eu falo que é uma semente de mostarda, parece que foi colocada no meu coração. Era tão pequeno, tão insignificante para o homem. Mas para mim era tão... Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, que se chama paz. Foi a primeira vez na minha 25 anos, 26 anos de vida, e eu nunca tinha sentido paz. E paz não é um negócio assim, paz. Não, paz é uma coisa pequenininha, mas tão preciosa. E eu falei assim para Deus, falei assim, Deus, eu falei que eu não merecia nada. Não precisa me dar, obrigado. Obrigado, mas eu não mereço. Né? E aquela paz, aí que vem a parte que é engraçada, né? Que eu me converti gritando, eu te amo, Jesus! Estava deitado no chão gritando para Jesus, e as minhas mãos queimavam, as minhas mãos queimavam, pegavam fogo as minhas mãos. Deus estava tocando as minhas mãos. E aquilo foi a minha conversão. Né? Eu sabia que eu não merecia. E parece que aí que Deus queria derramar mais. Porque Ele mostrou a graça dele para mim. Né? Bom, aí depois de alguns meses, depois que ele se converteu, nós começamos a orar, né, perguntando para Deus se realmente era para casamento. E, gente, eu não fui pedida em namoro. Deus cochichou lá no ouvido do Ivan, né? E quando ele foi conversar comigo, ele me pediu em casamento. Né? E tem uma outra coisa, outro detalhe, coitado do Ivan, né? Ele tem que ficar ouvindo, eu ia pedindo e Deus ia falando. Porque em uma das vezes que eu estava orando, dessa vez, inclusive, que o Craig Hill orou, né, pela uma cura minha, Deus mostrava que eu tinha um coração de cristal. E nesse dia, Deus trocou o meu coração de cristal, que quebra fácil, por um coração de diamante. E eu falei assim, Deus, eu quero que o meu marido saiba que o meu coração é de diamante porque o Senhor me deu. Né? E naquele dia também, né, que o Craig Hill orou por mim, Deus me falou assim, eu sou o seu papai. Eu te ajudo a escolher. Entendeu? Porque eu sabia que eu não tinha o meu pai do meu lado. Gente, olha o privilégio que vocês têm, adolescentes, de ter o seu pai do seu lado para te ajudar a escolher, para te ajudar a te guardar. E aquele dia, Deus me falou isso, e quando o Ivan, foi no dia que você me pediu em namoro, né? E a gente estava orando, consagrando a Deus tudo isso, e na oração, ele falou do meu coração de diamante. Ninguém sabia, gente. Ninguém sabia. Eu não tinha nem escrito em caderno, nada. Só Deus sabia. Então, para mim, foram confirmações de que, sabe, ele é meu Lindt. E aí a gente começou. Né? E assim, eu sabia que o Ivan já tinha tido namoradas. Então, e uma coisa, pessoal, adolescentes, se alguém te ama, essa pessoa não vai querer que você peque. Essa pessoa não vai querer que você se afaste de Deus. Se essa pessoa, você sonha com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, amém? Essa pessoa vai te aproximar de Deus e ele não vai querer que você peque. Então, o meu papel no nosso namoro era, eu não posso defraudar,
tá? Oferecer alguma coisa para o Ivan que eu não posso dar. Isso é defraudar, gente. Então, às vezes, para ele, um abraço mais demorado, talvez eu pudesse fazê-lo pecar. Tá? E eu não queria, a gente lutou tanto para que ele se convertesse, né? E nós queríamos nos manter puros. Tá? E, gente, ó, uma coisa que eu aprendi, eu quero que vocês guardem, quem quiser pode até anotar. Intimidade não se volta atrás. Se você pega na mão, você não vai ficar querendo só pegar na mão, porque pegar na mão é muito pouco. E é bom, intimidade é muito bom. E aí você vai começar a querer abraçar. E depois de um tempo, você não vai querer só abraçar. Você vai querer evoluir, evoluir, evoluir. Tá? Intimidade não se volta atrás. Bom? E a cada vez mais, aí depois você pensa nisso com relação aos chocolates que a gente começou aqui. Tá? Isso, eu queria que alguém tivesse me falado quando eu tinha a idade de vocês. Papais, mamães, vocês concordam comigo? Né? Porque isso nos poupa e nos preserva. Tá? Deixa eu ver o que mais. Então, ó, né, o Ivan comentou outro dia do tal da defraudação, é um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 4. Dá uma lidinha depois, tá? Sobre esse texto. Porque o Ivan contou a história da gente ir de mão dada, né? Que a gente foi para o cinema e voltamos de mãos dadas. Só que a gente não tinha nada. Então, a gente estava prometendo uma coisa para o outro que a gente não podia dar ainda. Então, gente, aonde entra a defraudação? Se você sabe que o menino está afim de você, e você começa a dar bola, você começa a jogar o cabelo, né? Você começa a conversar com outras intenções, o que você está fazendo? Prometendo algo que você não pode dar. Isso é pecado. Tá? Meninos, né? Os meninos que começam a ouvir falar umas coisas mais, ai, como você é linda, ai, que roupa, você está tão linda com essa roupa. O que você está fazendo? Você está instigando uma coisa na menina que você não pode dar. Isso é pecado, tá? Isso é defraudação. Bom, e só para a gente terminar, aqui, isso aqui foi o meu testemunho, eu paguei para ver. Entendeu? E valeu muito a pena. Só que, gente, um cuidado que vocês têm que ter muito grande. Não faça isso, não queira se guardar porque o meu príncipe encantado vai chegar. Não queira se guardar porque seus pais estão mandando. Não queira se guardar porque você vai fazer um curso e o curso vai te mandar fazer. Faça por Deus. Tá? Porque você quer se manter santo, puro. Né? A gente falou tanto de pureza perante Deus. Porque se for qualquer outro motivo, no dia que você estiver carente, vai chegar o menino e falar assim, nossa, eu gosto tanto de você, cara, você está tão linda, fica comigo. Se você está carente, não tenha o que vai fazer você resistir se você não fizer por Deus. Então, faça pelos motivos certos. Tá? O que você quer para a sua vida? Que tipo de casamento você quer ter? Não começa quando você conhecer a pessoa. Começa agora. Tá? A Tia Ellen, então, significa que eu não vou gostar de ninguém. Né? Gente, eu gostei de um monte de gente. Eu gostei de vários. Mas, gente, gostar não significa que você precisa namorar. Você admirar, achar o cara um menino gato, a menina linda de morrer, pode admirar, mas não significa que você tem que namorar com ela agora, hoje já. Né? Porque você pode casar, né? Agora,
Não. Então, papais e mamães, isso é o que a gente tem passado para mim. Esse é o nosso testemunho. Eu sei que cada um de vocês tem o de vocês. Tá? E eu sei que vocês têm a orientação que vocês estão dando para seus filhos. Se ainda não deram, é hora de dar. Tá? Porque tem o que se passa fora da igreja, ou mesmo aqui dentro, entendeu? Eles precisam estar preparados para tomar as decisões corretas. Porque você não vai estar lá 24 horas por dia, 7 dias por semana com eles. Tá? Quais os valores eles estão levando? Quais os valores bíblicos? Tá? Não é o que você acha, o que você deixa de achar. O que Deus fala sobre isso. Tá? E que Deus possa dar sabedoria. Para eu encerrar minha parte só, eu gosto muito do testemunho da Ellen, porque é um testemunho de pureza. É um testemunho de disciplina e decisão. O meu testemunho é um testemunho lindo também, porque é um testemunho de graça e misericórdia de Deus. Fiz muita coisa errada. Eu sempre brinco assim, né? A Ellen casou pura, né? Eu casei puro? Eu casei puro. Eu pequei muito, mas Jesus Cristo, Ele me purificou de um jeito que me fez odiar todos os pecados que eu cometi na minha vida. Eu não tenho orgulho de nada que eu tenha feito com outras mulheres. Eu não tenho orgulho disso. Eu tenho nojo disso. Essa é a diferença. Mas eu casei puro, porque Jesus me purificou. E eu pude entrar no meu casamento com a Ellen puro também. Bom? É isso? Então é isso, gente. A comida deve estar esfriando. Obrigado pela paciência de vocês. Eu acho que o culto, na verdade, o culto mesmo, foram vocês adolescentes que fizeram, foram vocês pais que fizeram no comecinho, tá bom? A gente agradece o carinho de todos e vamos orar para comer então, né? A gente entrega o ano aqui, né, com essa pregação. Eu queria chamar o pastor Guto para orar para a gente fazer nossa refeição juntos. Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que vivenciamos aqui, tudo que ouvimos também. Obrigado, ó Deus, porque a glória é do Senhor. Foi o Senhor que nos amou, foi o Senhor que nos resgatou, nos perdoou, nos santificou. E nós somos muito gratos, ó Deus, pela graça do Senhor que age sobre as nossas vidas. Que na vida de cada adolescente, cada criança que está aqui, ó Deus, o Senhor possa manifestar essa graça, este amor, ó Deus, e essa santidade também. E agora, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, também pela vida dos pais que estão aqui. Obrigado, Senhor, por essa parceria com a igreja. Deus, que cada família, Senhor, possa contar, Senhor, com a nossa estrutura, com os nossos ministérios, ó Deus, mas sempre, ó Deus, lembrando que isso é uma parceria com a família, que juntos nós podemos vencer todas as etapas, ó Deus, da vida, dos filhos, e juntos nós podemos, porque o Senhor está conosco. Então nós agradecemos muito por isso. Também te agradecemos, ó Senhor, pelo jantar que vamos receber daqui a pouco. Obrigado pelas pessoas que já prepararam uma parte, estão ali preparando outra parte, ó Deus. E nós entendemos, ó Senhor, que o Senhor tem nos suprido todos os dias e nunca tem deixado faltar, ó Deus, alimento em nossos lares. Por isso nós recebemos este alimento também, como prova do teu suprimento, do teu amor sobre as nossas vidas. E nós recebemos com alegria e muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tadakimasu.
Pessoal, o jantar de hoje, ele o Ministério está pagando esse jantar para a gente, tá? O Ministério de Adolescentes e de Crianças. Mas quem quiser ofertar, tá? Pela refeição, estamos abertos. A gente vai deixar uma caixinha ali. Levem as cadeiras lá para trás também. Se cada um pegar a sua e levar, aí já fica legal já.